Minha mãe narcisista dá em cima de todos os meus namorados porque acha que eu não os mereço. Meu nome é Emma, tenho 24 anos, e nos últimos 6 anos, minha vida amorosa não tem sido nada além de um campo de batalha onde o inimigo dorme no quarto ao lado. Não se trata de uma mãe superprotetora ou preocupada com o meu futuro, trata-se de Patrícia, minha mãe de 52 anos, uma mulher que acredita piamente que o mundo é um palco e que ela é a única atriz principal permitida. Para Patrícia, qualquer homem que entra na minha vida não é um parceiro em potencial para a filha, mas sim um desafio para o seu próprio ego insaciável. Patrícia foi modelo nos anos 90 e, se você passar 5 minutos com ela, terá que ouvir pelo menos 10 histórias sobre suas passarelas em Milão ou como ela quase estampou a capa da Vogue. Ela é, admito, uma mulher deslumbrante para a idade dela, mas sua beleza é uma fachada gélida. Ela vê o envelhecimento como uma traição pessoal e a minha juventude como uma ameaça que precisa ser neutralizada. O padrão dela é doentio, ela não quer roubar meus namorados porque os ama, ela quer roubá-los para provar que eu não sou mulher o suficiente para mantê-los. Sempre que eu trazia alguém novo para casa, o ritual de Patrícia começava. Ela subitamente sentia a necessidade de usar seus vestidos mais curtos e decotados, alegando que eram apenas roupas de casa confortáveis. Ela ria alto, de um jeito ensaiado, de qualquer comentário que os rapazes fizessem, inclinando-se sobre a mesa de jantar de forma que o decote ficasse a poucos centímetros do rosto deles. Ela fazia questão de contar como eu era desajeitada quando criança ou como eu tinha gosto peculiar para roupas, tudo para me diminuir enquanto ela brilhava sob a luz da sala de jantar. O ponto de ruptura aconteceu há 3 meses com o Tyler. Ele era diferente, um professor de escola primária, doce, calmo e que parecia genuinamente interessado na minha mente, não apenas na minha aparência. Namoramos por 4 meses antes de eu ter a coragem de levá-lo para um jantar de domingo. Eu rezei para que Patrícia tivesse um pingo de decência, mas no momento em que Tyler estendeu a mão para cumprimentá-la, eu vi o brilho predatório nos olhos dela. Tyler, ela sussurrou, mantendo a mão dele presa entre as dela por um tempo desconfortável. A Emma não me disse que você era tão físico. Você deve passar horas na academia, não é? Um homem assim é raridade hoje em dia. Tyler ficou visivelmente vermelho e buscou o meu olhar, confuso. Durante todo o jantar, Patrícia o bombardeou com perguntas íntimas, roçou a perna dele por baixo da mesa sem querer e passou a noite vangloriando-se de suas viagens internacionais. Tyler terminou comigo 2 semanas depois. Ele me disse que eu era incrível, mas que a energia da minha mãe o deixava profundamente perturbado. Eu não o culpei. Eu senti o mesmo. Foi naquela noite de choro e raiva que eu decidi que o reinado de Patrícia acabaria. Eu não ia mais me esconder ou evitar namoros, eu ia montar uma armadilha. Eu ia apresentar a ela o homem perfeito, o isca definitivo, e ia assistir enquanto ela destruía a própria reputação diante de toda a família. Liguei para o meu melhor amigo, Léo. Ele é ator profissional e trabalha como barman em um clube de luxo. Léo é exatamente o tipo de homem que faz Patrícia perder a cabeça, alto, ombros largos, um sorriso de comercial de perfume e uma lábia capaz de convencer qualquer um. Expliquei o plano. Ele seria Mark, um investidor de risco bilionário que amava arte e mulheres maduras e sofisticadas. Deixe comigo, Emma, disse Léo, já entrando no personagem. Vou fazer sua mãe acreditar que encontrou o homem dos sonhos dela. Vamos dar a ela o show que ela tanto quer, mas com um final que ela nunca vai esquecer. O plano estava traçado. O jantar foi marcado para o domingo seguinte. Eu ia levar o meu novo e bem-sucedido namorado para conhecer a sogra. Mal sabia Patrícia que, desta vez, as câmeras estariam gravando e o roteiro não seria escrito por ela. O Léo levou seu papel muito a sério. Passamos a semana anterior ao jantar alinhando nossa história. Ele seria Mark, um investidor de risco bem-sucedido, amante de vinhos raros e ópera, todos os botões que eu sabia que fariam Patrícia vibrar. Ele chegou à minha casa no domingo com um terno sob medida que acentuava cada músculo e um relógio que gritava opulência. Quando partimos para a casa da minha mãe, eu senti uma mistura de náusea e antecipação. Era agora. Assim que tocamos a campainha, a porta se abriu quase instantaneamente. Patrícia estava lá e, como eu previ,
estava vestida para matar. Usava um vestido de seda vermelho, curto demais para um jantar de família, e seu perfume era tão forte que quase se podia mastigar o ar. Mãe, este é o Mark, eu disse, tentando manter a voz neutra e controlada. O Léo não perdeu tempo. Ele pegou a mão dela e, em vez de um aperto formal, inclinou-se e deu um beijo suave nos nós dos dedos, mantendo o contato visual por um segundo a mais do que o necessário. Patrícia! Agora entendo de onde vem a beleza da Emma, disse ele, com uma voz aveludada e profunda. Mas devo dizer, as fotos não fazem justiça à sua presença avassaladora. Vi minha mãe quase derreter no chão. O ego dela, sempre faminto por validação externa, acabará de receber um banquete de luxo. Ela soltou aquela risada de cristal que reservava apenas para os homens que queria impressionar e o puxou para dentro, ignorando-me completamente enquanto eu fechava a porta atrás de nós, sentindo o peso da traição que ela já estava cometendo em sua mente. O jantar foi um espetáculo de manipulação barata. Patrícia não perdeu tempo. Enquanto eu servia a salada, ela já estava sentada ao lado do Léo, não à frente, mas ao lado, invadindo seu espaço pessoal, mostrando as fotos da sua época de modelo em Paris e Milão. Claro que hoje em dia a indústria é tão diferente, Mark, suspirou ela, inclinando-se para ele de modo que o decote ficasse a centímetros do braço dele. Na minha época, exigiam classe, ossatura, elegância. Hoje em dia, qualquer garota comum acha que pode ser uma estrela só porque tem um filtro de rede social. Ela olhou para mim de soslaio, um golpe sutil que eu já estava acostumada a receber, mas que dessa vez não me feriu, era apenas combustível para o meu plano. O Léo foi brilhante. Ele colocou a mão sobre a dela na mesa e disse, com um olhar de falsa admiração, concordo plenamente. A verdadeira elegância é algo que nasce com a pessoa. É raro encontrá-la hoje em dia, em qualquer geração. Você parece ser uma exceção gloriosa, Patrícia. Patrícia estava radiante, como se tivesse rejuvenescido 20 anos apenas com aquele comentário. Ela começou a beber mais vinho do que o costume, suas bochechas ficaram rosadas e ela se tornou ainda mais ousada em suas investidas. Começou a contar histórias sobre como meu pai não a entendia, sobre como ela se sentia sozinha em uma redoma de vidro, tudo isso enquanto lançava olhares predatórios ao Léo. Eu fingi estar incomodada, cruzando os braços e fazendo cara de poucos amigos, o que só a incentivava mais. Na mente narcisista dela, quanto mais eu sofria, mais ela vencia a competição que ela mesma criou. À meio da noite, ela pediu ao Léo para ajudá-la a escolher uma garrafa especial na adega do subsolo. A Emma não entende nada de colheitas, Mark, disse ela, com um desdém fingido que cortava como navalha. Mas um homem com o seu refinamento, tenho certeza de que apreciaria o que tenho guardado lá embaixo. Algo, encorpado e maduro. Eles desceram. Eu fiquei na sala, cronometrando o tempo no meu relógio. 10 minutos. 15 minutos. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo naquele silêncio. Quando finalmente subiram, o Léo me deu um olhar rápido e discreto, o sinal verde. Ela tinha tentado. No silêncio da adega, cercada por garrafas de vinho caro, minha própria mãe tinha tentado dar o bote no namorado da filha. Enquanto nos preparávamos para sair, Patrícia fez questão de abraçar o Léo de forma prolongada e inapropriada. Ela sussurrou algo no ouvido dele que eu não consegui ouvir, mas vi o sorriso triunfante no rosto dela quando nos viu partir. No carro, a caminho de casa, o Léo finalmente soltou o ar que estava segurando e relaxou os ombros. Emma, sua mãe é inacreditável. Ela não perde tempo, disse ele, limpando o suor da testa. O que ela disse na adega, Léo? Me conta tudo. Ela me deu o número de telefone pessoal dela. Disse que, se eu alguma vez me sentisse entediado com conversas sobre o seu trabalho ou suas séries de televisão, ela tinha interesses muito mais complexos para compartilhar. E no abraço final, ela sussurrou para eu ligar para ela amanhã à tarde, quando a pequena Emma estiver ocupada. Senti um calafrio de puro asco, mas não de tristeza. Era o sentimento de que a armadilha estava armada com perfeição. Patrícia achava que tinha acabado de roubar o troféu da filha mais uma vez, sentindo o sabor doce da superioridade.
Mal sabia ela que o Léo tinha um microfone escondido e que cada palavra, cada convite impróprio e cada tentativa de traição contra o próprio sangue estavam sendo devidamente registrados para a posteridade. Nos dias que se seguiram àquele jantar, eu assisti de camarote ao desmoronamento moral da minha mãe. O Léo, sendo o ator brilhante que é, começou a alimentar o monstro da vaidade dela. Ele me mostrava todas as mensagens que ela enviava pelo WhatsApp. Eram textos que me faziam sentir uma náusea profunda. Patrícia não tinha limites. Ela enviava fotos casuais em roupas de ginástica minúsculas, perguntando se o Mark achava que ela estava perdendo tônus muscular, ou mensagens à meia-noite dizendo que o vinho que tinham bebido na adega a tinha deixado com insônia e pensamentos perigosos. O Léo respondia com a precisão de um cirurgião. Ele mantinha a ambiguidade, dando a ela esperança suficiente para que ela mesma se enforcasse na própria corda. Você é uma mulher fascinante, Patrícia. É difícil focar na Emma quando você está na sala, ele escreveu uma vez. Eu senti um asco imenso ao ler aquilo vindo da minha própria mãe, mas sabia que era o isco necessário. Em vez de sentir culpa por trair a própria filha, Patrícia estava eufórica. Ela começou a me tratar com uma condescendência vitoriosa, sorrindo para mim com uma pena fingida durante nossos cafés, como se eu fosse uma criança prestes a perder seu brinquedo favorito para alguém muito mais qualificado. Sabe, Emma, disse ela, enquanto lixava as unhas com um olhar distraído, o Mark é um homem com apetites muito refinados. Às vezes me pergunto se uma garota tão simples como você consegue acompanhar o ritmo de um homem desse calibre. Você deveria estar preparada para o caso de ele se entediar. Eu apenas baixava a cabeça, fingindo tristeza e insegurança, o que a fazia brilhar ainda mais de satisfação. O ápice da traição aconteceu quando ela finalmente sugeriu um encontro a sós com ele. Ela reservou uma suíte em um hotel boutique de luxo na cidade, alegando que precisava de uma consultoria financeira privada sobre seus investimentos imobiliários. Ela enviou o endereço e a hora para o Léo com a recomendação estrita de que eu não deveria saber de nada. O que os olhos não veem, o coração não sente, e a Emma não precisa sofrer antes da hora, escreveu ela, com uma hipocrisia que não conhecia limites. O Léo e eu nos reunimos para a fase final do plano. Nós não íamos apenas gravar as mensagens de texto, nós íamos criar um registro inquestionável. O Léo aceitou o convite do hotel, mas, em vez de uma tarde de paixão, ele estava indo para uma armadilha cinematográfica. Eu ajudei a esconder uma microcâmera de alta resolução na lapela do paletó dele e configurei o celular dele para transmitir o áudio em tempo real para o meu dispositivo. Enquanto isso, eu fiz a minha parte na convocação do júri familiar. Liguei para o meu pai, que é divorciado dela há 10 anos e conhece bem o tipo de pessoa que ela é, para os meus avós maternos, que sempre mimaram a Patrícia e ignoraram seus defeitos, e para minha tia, irmã mais nova da minha mãe, que sempre foi alvo da inveja e das críticas dela. Disse a todos que tinha uma surpresa maravilhosa, que ia anunciar o meu noivado com o Mark e que queria que todos estivessem presentes em um jantar especial naquela mesma noite, no restaurante do próprio hotel onde a Patrícia tinha marcado o encontro. O dia fatídico chegou. Eu estava escondida em um canto discreto do lobby do hotel, com o meu tablet na mão, assistindo ao feed da câmera do Léo em tempo real. Vi minha mãe entrar no quarto da suíte. Ela estava usando uma lingerie que provavelmente custava mais do que o meu aluguel, coberta apenas por um casaco de pele caro. A confiança dela era absoluta, quase maníaca. Ela serviu 2 copos de champanhe e começou o que eu chamo de seu monólogo de vilã. Finalmente sozinhos, Mark, disse ela, passando a ponta dos dedos pelo rosto do Léo com um olhar predatório. A Emma é uma boa menina, coitada, mas ela nunca vai entender um homem como você. Ela é básica, previsível, eu sou o fogo que você procura. Você não quer uma namoradinha, Mark. Você quer uma rainha ao seu lado. O Léo, mantendo a calma absoluta e a voz sedutora, perguntou, mas Patrícia, ela é sua filha. Você não tem medo de magoá-la? Não se sente mal por tirar dela o homem que ela diz que ama? A resposta dela foi o prego final no caixão de qualquer relação que ainda pudesse existir entre nós. A Emma me deve a vida dela. Ela é apenas uma extensão minha, e extensões não têm direitos sobre os originais. Além disso, ela nunca teria você de qualquer maneira.
Mais cedo ou mais tarde, você a deixaria por alguém melhor. Eu só estou acelerando o inevitável e garantindo que você fique na família, mas no lugar certo. Na minha cama. Eu gravei cada palavra. Cada frase de desprezo, cada toque impróprio, cada grama de narcisismo puro e destilado. Quando ela se inclinou para beijá-lo, o Léo se afastou habilmente, fingindo um ataque de consciência repentino. Ele disse que precisava de ar e que a esperava no restaurante do hotel em 15 minutos para decidirem o futuro deles com calma. Patrícia, achando que já o tinha dobrado completamente à sua vontade, concordou, rindo da suposta fraqueza moral dele. Ela não fazia ideia de que, lá embaixo, a família inteira já estava sentada à mesa, esperando pela grande notícia. E eu estava lá, com o controle remoto da televisão do restaurante, que o gerente, um conhecido meu, me permitiu usar, pronta para transmitir o vídeo que destruiria a máscara da Patrícia para sempre. O restaurante do hotel era o cenário perfeito para o que estava prestes a acontecer: luzes baixas, música clássica suave e uma atmosfera de elegância que minha mãe sempre usou como escudo para esconder sua falta de caráter. À mesa principal, meu pai, meus avós e minha tia esperavam ansiosos. Eles acreditavam que iriam brindar ao noivado, eu sabia que iríamos testemunhar a queda de uma máscara que durou décadas. Quando Patrícia entrou no salão, ela exalava uma confiança tóxica. Ela caminhou com a postura de uma rainha que acaba de conquistar um novo território, sem nem perceber a presença da família em um primeiro momento. Ela foi direto ao encontro do Léo, que ela conhecia como Mark, que estava posicionado estrategicamente perto de um dos grandes telões do restaurante, usados para apresentações e eventos. Mark, querido, disse ela, com uma voz carregada de segundas intenções, ignorando propositalmente minha presença na mesa ao lado. Achei que teríamos algo mais reservado. Mas tudo bem, eu sempre gostei de uma plateia para as minhas vitórias. Foi nesse momento que eu me levantei, sentindo uma calma gelada percorrer minhas veias. Mãe, que bom que você chegou. Estávamos todos esperando por você para o grande anúncio da noite. Ela me olhou com uma piedade quase cruel, um sorriso de lado que dizia que ela já se sentia dona do meu namorado. Ah, Emma! Sempre tão apressada e ansiosa. Sente-se, querida. O Mark e eu temos coisas para discutir que você não teria maturidade para entender. Na verdade, mãe, eu entendo perfeitamente, respondi, pegando o controle remoto que o gerente do hotel havia me entregado. Eu entendo tanto que fiz questão de que toda a nossa família visse o quanto o Mark é dedicado a mim. Meus avós sorriram, achando que eu ia mostrar fotos de uma viagem romântica. Meu pai, que já conhecia a peça, inclinou-se para frente com um olhar de suspeita. Eu apertei o botão play. O telão do restaurante foi invadido pela imagem nítida da suíte do hotel, gravada apenas 15 minutos antes. O som estava impecável. A voz da minha mãe ecoou por todo o salão, silenciando as outras mesas. A Emma me deve a vida dela. Ela é apenas uma extensão minha. Extensões não têm direitos sobre os originais, eu sou o fogo que você procura. O silêncio que caiu sobre a nossa mesa foi ensurdecedor. Minha avó levou a mão à boca, sufocando um soluço de horror. Meu avô ficou roxo de indignação e vergonha. Minha tia, que sempre sofreu com as manipulações da irmã, cruzou os braços com um sorriso de satisfação sombria. Ela estava esperando por esse dia há anos. Patrícia congelou. Ela olhou para a tela, depois para o Léo, e finalmente para mim. A máscara de beleza eterna e classe superior derreteu em um segundo, revelando uma mulher desesperada, pequena e patética. O que é isso? Ela gritou, sua voz falhando e atingindo um tom agudo de pânico. Isso é uma montagem. Uma armadilha. Mark, diga a eles. Diga que você me seduziu. Léo deu um passo à frente, retirou a microcâmera da lapela e olhou para ela com um desprezo que nenhuma atuação conseguiria fingir. Meu nome não é Mark, Patrícia. Eu sou o Léo, sou ator e o melhor amigo da Emma desde o colégio. E, honestamente, você foi o papel mais fácil de enganar que eu já recebi. Sua vaidade é tão doentia que você nem sequer considerou que um homem pudesse realmente preferir a sua filha a você.
Eu me aproximei dela enquanto o vídeo continuava a rodar em loop atrás de nós, mostrando-a tentando beijar o namorado da própria filha. Acabou, mãe. Todos os namorados que você afastou, todas as vezes que você me fez sentir feia e insuficiente para que pudesse se sentir poderosa, hoje isso termina. Você nunca mais vai tocar na minha vida ou nos meus relacionamentos. Meu avô levantou-se, tremendo. Ele sempre foi o maior defensor dela, mas aquilo era o limite. Patrícia, como você pôde? Com a sua própria filha? A voz dele estava carregada de uma decepção que nenhuma plástica poderia esconder. Minha mãe tentou a última tática, o papel de vítima. Começou a chorar de forma dramática, dizendo que estava confusa, que o Léo a manipulou e que ela só estava testando a lealdade dele para me proteger de um aproveitador. Mas o vídeo não mentia. As mensagens no celular dela, que eu projetei em seguida, mostravam que ela foi a agressora e a sedutora desde o primeiro minuto. Ela saiu correndo do restaurante, perseguida pelos olhares de nojo dos outros clientes e pelo silêncio mortal da própria família. Naquela noite, ela perdeu o controle que exercia sobre todos nós. Meu pai finalmente convenceu meus avós a pararem de financiar os luxos dela. Minha tia fez questão de garantir que a história chegasse aos ouvidos de todo o círculo social que Patrícia tanto prezava. A ex-modelo intocável tornou-se a vergonha da cidade. Eu senti como se pudesse respirar pela primeira vez em 6 anos. O Léo e eu saímos dali e comemoramos com uma pizza barata e muita risada, uma refeição que minha mãe consideraria vulgar, mas que para mim tinha o gosto da vitória. 3 meses depois, conheci o verdadeiro Mark da minha vida, um homem chamado David. Dessa vez, não houve jantar de domingo na casa da Patrícia. Minha mãe não sabe onde eu moro, não tem meu novo número e está bloqueado em todas as esferas da minha existência. Ela ainda tenta enviar e-mails dramáticos falando sobre perdão cristão e laços de sangue, mas eu apenas os deleto sem ler. Aprendi que algumas pessoas, mesmo as que nos deram a vida, não merecem um lugar nela. O sucesso da minha vida agora é medido pela distância que mantenho do narcisismo dela. E, pela primeira vez, quando me olho no espelho, não vejo uma extensão. Vejo uma mulher livre. Curta e se inscreva no canal para mais vídeos.